que eu entrei, né, bichinho? Tá acompanhando aí? Minha secretária. Com o meu Cons- demora um pouquinho. Ah, boa noite, paz e graça. Acho que já entramos aí ao vivo. Ela está dando a minha assessoria técnica. Tá de frente para mim aí. Já entrou lá? Acho que já, né? Dá um oi para nós aí. Vamos ser rápido, preciso e sucinto, com bastante objetivo. Mais uma sexta-feira aí de encontro com vocês. Eu vou ler uma passagem. Vou ler uma passagem aqui e já vamos entrar no tema, que é entendendo Jesus nos campos ideológicos. Em pensamento, filosofia, maneira, comportamento, princípios, né, e valores. Vou ler aqui na palavra de Juízes, em capítulo 9, versículo 7 a seguir, é a parábola de Jotão. E dizendo a Jotão, foi este pôs-se no cume do monte Gerizim. Gerizim era um monte que, segundo o entendimento do povo hebreu, é onde falava-se de bênçãos, e o monte Ebal, que se falava de maldição. E levantou sua voz e clamou e disse: ouve-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá também. Foram uma vez as árvores a ungir para si o rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira disse: deixarei eu minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, iria eu labutar sobre árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. A figueira também disse: deixarei eu a minha doçura, o meu bom fruto, iria labutar sobre as árvores, trabalhar, governar, né? Dirigir. E disseram as árvores à videira: e vem tu e reina sobre nós. A videira também falou: deixarei eu o mosto que alegra a Deus e aos homens, iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra, mas se não saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. O que está dizendo aqui? Ó? Tem um entendimento de Jotão, está trazendo as árvores para que haja um entendimento de quem é que deveria governar sobre o povo. Eles estão num momento sem rei, estão julgando, profetizando e dirigindo o povo de Israel. E Jotão aqui, ele traz uma mensagem de uma parábola, de umas do Antigo Testamento. Essa é uma delas. Ele menciona 3 tipos de árvore, convidando para que fosse reinar sobre as demais árvores, ou seja, pessoas da comunidade, da sociedade, para governar sobre as outras pessoas, para ser um líder. E chamou, segundo o entendimento dele e das pessoas, as árvores de melhor gosto, mais frondosas, mais fortes, mais saudáveis e que produziam os frutos bons. Convidou a oliveira, né? Convidou a figueira e convidou a videira. Todas as árvores representando aqui a simbologia do povo judaico, mas todas elas com grande valor na época também para o comércio e a produção dos frutos e também o derivado das mesmas. A oliveira, a azeitona, faz o azeite, produção de azeite. A figueira, os figos, né, os doces, os frutos. E a videira, a vide, que as parreiras produzem uva, mosto, suco e vinho. Todas elas não quiseram deixar da sua comodidade, da sua zona de conforto, e então apareceu o espinheiro. O espinheiro: então vocês querem, eu governarei, mas se vocês não se colocarem debaixo da minha sombra, ou seja, se não me obedecerem, vai sair fogo do espinheiro e vai consumir até os cedros do Líbano, ou seja, todo mundo acontecerá coisas terríveis e ruins para aqueles que escolhem as coisas erradas. Então existe um momento na vida que passa o tempo, e Jesus no campo
ideológico que as pessoas trazem para si dentro de uma geografia ou dentro do tempo e espaço, que Jesus, se fosse hoje, no presente século, algumas lideranças no campo político ou religioso dizem que Jesus atuaria dentro desse campo ideológico, político, ou atuaria dentro desse campo religioso. E Jesus, no meu entendimento, na parte espiritual, ele não entra dentro dessas questões. Jesus é um verbo encarnado, um homem, Deus, o Deus homem na terra, vindo pela graça do Espírito Santo para mostrar um caminho a ser seguido. Não uma religião a ser seguida, mas um caminho a ser seguido. E não mostrou qual bandeira político-partidária que fosse a melhor. Não, ele pregou o amor, o perdão, o abraço, a harmonia, a sinceridade, a verdade, a justiça. Então, nesse lado, Jesus nunca tratou de questão política, ideológica e nem questão religiosa. Mas para vocês e nós possamos entender, dentro da história do povo de Israel, Israel prefigura a igreja na nova aliança. Jesus dizendo, as pessoas estando em mim estarão nessa igreja, estarão em mim na videira. Quem produzir frutos, estando em mim produz frutos, eu sou a videira verdadeira. Então essa é a verdadeira religião, que Tiago lembra, visitar as pessoas necessitadas, viúvas e os órfãos e ajudá-los. Tiago vem nesse campo de ajudar o próximo, ser solidário. Paulo diz que não era pelas obras da lei que as pessoas se justificariam, mas pela fé na mensagem do Evangelho, da Boa Nova que veio através de Cristo. E agora, recebendo essa mensagem através do Espírito Santo, todas as pessoas da antiga aliança, todos eles tiveram um momento dentro da liderança dos campos políticos e no campo religioso, pois era tempo e espaço da ocasião que eles tiveram encontros na sua época. Vamos citar um exemplo. José, que foi vendido como escravo para um grupo de ismaelitas, que depois ele desceu na casa de Potifar, lá ele ficou como um capataz na casa de Potifar, arrumou um enleio lá com a esposa de Potifar, daí ele foi colocado na prisão por 2 anos e meio, quando saiu 2 anos e meio depois da prisão, com os pés machucados das correntes, ele revela o sonho de Faraó, Ramsés II, e nessa revelação de sonho acontece o fato dos 7 anos de vacas gordas e depois 7 anos de vacas magras. Ele tem a interpretação para toda a produção ser guardada no celeiro, para manter no tempo das vacas magras, no tempo da seca, da sequidão, da escassez e da fome, eles tivessem alimento para abastecer eles e o resto das pessoas que estivessem à volta. Até a família dele desceu lá de Israel para comprar mantimento ali, e daí teve o reconhecimento que ele era o governador sobre o Egito, abaixo de Faraó, ele que mandava. Então teve o campo político, mas ele não procurou isso, ele foi agraciado pela unção do Espírito Santo. Você acha que o Espírito Santo não existia antes? O Senhor existiu sempre, o Espírito Santo, ontem, hoje e sempre, sempre. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Embora Moisés, que tenha escrito isso pela revelação também, em Gênesis, ele entendia na sua concepção espiritual que tinha alguém comunicando-se com o outro para dizer, façamos. Então era Deus Pai, era o Trino, né? Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Houve um conselho, houve um acordo, houve o amém. E nessa caminhada depois nós temos Moisés, 450 anos após, o povo fica cativo, né? José, seus familiares, né? José morre, seus familiares voltam para a terra. Depois Efraim e Benjamim são levados de volta para a terra de Israel. Os restos mortais de José é levado junto com o povo hebreu, quando sai dali, pela mão de Moisés. Moisés era um homem que aprendeu toda a ciência, matemática e política dentro do campo dos egípcios, e leva para uma terra prometida que emana leite e mel. E essa mão de Moisés que traz é a mão de Deus sobre ele,
prefigurando Jesus levando as pessoas pelo caminho da dificuldade, levando para uma terra prometida que seria a Nova Jerusalém Celestial. Depois desse momento corpóreo aqui na terra, nós transcender esse tempo e espaço e estar com o Senhor na Nova Jerusalém Celestial. É tudo uma questão espiritualizada. Mas Jesus nunca entrou nesse campo político ideológico e nem na questão religiosa. O campo político ideológico foi criado pelos homens, pela natureza, pela ciência e pelo raciocínio prático de achar um caminho melhor para que na Terra as pessoas tivessem as suas lideranças e comandar algum grupo de pessoas. Mas nós em Cristo temos a liberdade e o entendimento de saber onde nós devemos estar, com quem devemos estar e o que devemos fazer para melhorar a nossa sociedade, a nossa comunidade como um todo. A princípio dentro da tua casa, depois vai espraiando para os demais, à sua volta. E na sequência nós temos o tempo dos juízes, que é um tempo que eles não têm um rei em Israel. Aí nesse período aparecem 13 reis, 13 juízes, né? Melhor dizendo, 13 juízes. Depois aparecem 19 reis em Samaria, Reino do Norte, porque é dividido as tribos das 12, né? 10 para o norte e 2 ficam em Jerusalém, Judá e Benjamim. E tem 19 reis também em Jerusalém da descendência de Davi, pela linhagem de Davi. Mas esse povo, tanto de Samaria como de Jerusalém, são levados cativos. Em 721 aproximadamente, antes de Cristo, eles são levados cativos para a Síria. E depois, em 598 a 586, eles são levados cativos para a Babilônia, o povo de Israel. Então o povo de Israel sempre foi perseguido, levado cativo para a Síria. Depois, por um momento, Jerusalém levado cativo para a Babilônia. Antes eles tinham ficado peregrinando lá por um período de mais de 450 anos lá no Egito, o povo hebreu. E agora, no momento de Cristo, eles estão sendo subjugados. Não está aparecendo a imagem, só a voz. A imagem não está aparecendo, só a voz. Está no celular ou está no note? Note. Vamos continuar com a voz então, porque eu não vou voltar agora. Para mim está aparecendo aqui a imagem, eu estou vendo. É, aqui está verde. É, tá. Vamos continuar. E aí acontece que Jesus, quando surge como verbo encarnado, ele está no tempo de que o povo hebreu está pagando tributo aos romanos. Era uma questão política. Sempre uma questão política e religiosa. Os judeus eram um povo religioso. Roma tinha os seus vários deuses, assim como os gregos tinham seus vários deuses. Os assírios tinham seus vários deuses, Babilônia tinha seus vários deuses. O seu momento de religião, política, ideológica. E Jesus não entrou nesse campo ideológico, político e nem religioso. Jesus entrou como um verbo encarnado para mostrar um caminho a ser seguido, do perdão, da misericórdia, da mansidão, do domínio próprio, que Paulo entende escrevendo aos Gálatas. Quando volta no tempo da lei, Paulo também diz que a lei serviu de aio para levar as pessoas até Cristo. E entendendo Cristo nesse caminho. Isso é muito importante que as pessoas entendam. E nessa singularidade, nessa simplicidade, nesse momento, falando para vocês com essa liberdade que nós temos, de falar aquilo que, não que me convém, mas falar aquilo que entendo dentro da graça que me foi dada, por aquilo que eu recebi de uma forma imeritória, pela ação do Espírito Santo. Então hoje as pessoas estão presas a alguns dogmas, alguns ritos, alguma classificação em série, porque se não for igual, parecido, não tem validade. Se não sair tudo do mesmo modelinho, é como se fosse um tijolo dentro de uma olaria, saindo cortadinho, pedacinho por pedacinho, pelo fio, né, do nylon, pelo arame, e colocado na prateleira para secar. E depois levado ao forno, né, para secar e depois tirado para ser comercializado. Todos os padrões. Dentro do grupo cristão, nós temos as nossas diferenças, mas as nossas diferenças é para nos aproximar daqueles que nos criou. Porque nós somos um barro na mão daquele que nos formou, o grande oleiro. E daí o azeite que é colocado na botija, né, singularizando o azeite na botija, que é a unção do Espírito Santo,
em nossas vidas que nós já temos desde o momento que nascemos. Isso é assoprado na sequência da nossa vida, quando nós vamos entendendo na nossa caminhada esse poder, que é o fogo espiritual, que acende ou reacende o nosso mecanismo de entendimento com relação da mensagem do Evangelho proferida por Cristo, falada novamente pelos evangelistas e recitada aos nossos ouvidos até os dias de hoje. Porque a fé é pelo ouvir a palavra da verdade, do Evangelho, o pão novo, um pãozinho novo que sai da boca de Deus. E não uma questão ideológica dentro do campo político ou do campo religioso, dentro da simplicidade, caminhando ou seguindo os passos do grande mestre, Cristo Jesus. E nós chegamos aí no tempo de Jesus, quando Jesus é entregue pelos sacerdotes Caifás e Anás, que eram os religiosos, né, que tinham inveja de Jesus, o Cristo de Deus, para que fosse morto, né? Porque o ódio era tanto, eles achavam que Jesus estava trazendo uma nova religião ou um novo partido político. Jesus não falou disso, Jesus falou de comportamento, e no comportamento que Jesus falava, combatia as heresias dentro do campo religioso e das maldades dentro do campo político. Mas ele não falou de A ou de B, ele simplesmente mostrou um comportamento, uma ideia, uma sugestão, uma parábola, um ensino vivo na pessoa dele. Quem olhava para ele tinha que ver e sentir a presença do Deus vivo na vida dele. E quando Jesus ele entrega seu espírito, e daí já é um corpo inértil, e o seu espírito já está com aquele que o deu, que é o Deus, o Pai, aparece um chamado José da Arimateia, que era um comerciante, um cara que tinha dinheiro, um cara na época que tinha posses, e que era um senador influente, e que vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus para colocar no sepulcro que ele tinha comprado, da sua família. Aí nós vemos mais um momento de uma pessoa que está no campo político e que não se identifica com uma religião, mas que está identificado dentro de uma conquista que ele tivera pelo seu trabalho, de agora oportunizando-se de chegar, porque João 19:38 chama a atenção desse José de Arimateia, que ele era um discípulo de Jesus, só que ele era um homem que seguia a Cristo de longe, para não demonstrar para os demais, com medo também de ser pego. Porque para estar junto com Cristo, as pessoas ou estavam junto ou estavam longe, ou faziam de conta que estavam perto, ou os enganadores que faziam que estavam para prendê-lo, e aqueles realmente que consideravam Jesus como enviado, como mestre, como filho de Deus, ou de alguma forma que estavam perto para entender ou para ouvir uma mensagem boa que tivesse refrigério para a sua alma, ou que trouxesse uma cura, um beneplácito para a sua existência física e espiritual de momento. Tanto é que ele fez vários milagres, ressuscitou mortos, mandou os aleijados andarem, pegar a cama e sair para casa, expulsou demônios, deu vista aos cegos, secou o sangue daquela que tinha um refluxo de sangue há muitos anos. Ele, por onde passava, o milagre acontecia. Mas principalmente o que deveria acontecer, o que era mais difícil, era a essência entrar no coração das pessoas, as pessoas serem transformadas. É como se hoje nós tivéssemos algumas pessoas seguindo um Deus desconhecido, que Paulo fala lá no Areópago 17, no capítulo 17, no verso 21 de Atos, que diz que existia um monte de pessoas que estavam ali supersticiosas, cada um com seu tipo de imagem de escultura, fazendo as suas preces, as suas orações. Os grandes sábios, filósofos gregos, perto da cidade de Corinto. E Paulo chega e interpela eles: vem cá, eu vejo vocês são tanto supersticiosos, mas eu vi num lugar que eu passei, numa pedra escrita, ao Deus desconhecido. A esse Deus desconhecido que vocês não sabem, que não conhecem, esse que eu vos digo que deveis adorar. Então é a mensagem da cruz,
É uma mensagem espiritual. Ela não se prefigura num objeto, mas é na transformação da pessoa, no seu andar, no seu caminhar, na essência da verdade, da justiça, da fé e da prática do amor. E quando isso acontece nas pessoas, existe uma diferença na sociedade. Existe uma diferença de quem faz e quem procura fazer. E que não aceita suborno, não se corrompe e não é corrupto. E tenta andar pela verdade e praticar a verdade. E andar por ela. Agora, quando os grupos políticos e religiosos não comungam com essa ideia de andar na verdade, na justiça, na fé e na harmonia, tem que ter alguma coisa de conluio e de falsidade no meio, já não está na verdade de Cristo. Então não precisa dizer que é cristão. Porque para dizer que é cristão, por isso que a porta é estreita. Por isso que o caminho é apertado. Mas isso não é uma questão de fanatismo, é uma questão de sinceridade, de humildade e de crer. E, mais uma vez, Jesus não entrou no campo ideológico e nem político. E se nós entendêssemos mais um pouco, para encerrar esse conteúdo na noite desse dia, no Apocalipse 13, lá tem a revelação do evangelista João, que no entendimento dele, escreve o que o anjo manda escrever, que levanta-se uma besta da terra e outra do mar. E essas bestas da terra e do mar são duas forças de poder. Essas duas forças de poder que dominam na época e que dominam o tempo presente, que é a religião e a política. Agora, a religião e a política são coisas ruins? Depende de quem está sob ela. Por isso que nós falamos da parábola de Jotão, em Juízes capítulo 9, no verso 7 a seguir, que traz uma reflexão da videira, da figueira e da oliveira. E todas elas refutaram para ser uma liderança no meio das árvores, ou seja, pessoas de boa índole, de bom caráter, que tinham bom testemunho. Não, eu não vou misturar com isso, eu vou ficar na minha zona de conforto. E daí vem o espinho, a espinheira. E a espinheira é um líder carrasco que coloca as pessoas sob o seu domínio debaixo dos seus pés. Daí ele diz, olha, se vocês não ficarem debaixo da minha sombra e não ouvir o que eu vou falar, eu vou apertar vocês. E vai sair fogo e vai queimar até os cedros do Líbano, ou seja, vai pegar as outras nações também. Outros povos que não estão aqui. Esse é o entendimento. Mas quem entendeu Cristo, entendeu antes, entenderá amanhã. Porque Ele é o ontem, Ele é o hoje, Ele é o amanhã. Jesus é o alfa, é o início, é o fim, é o ômega, é o princípio, é o marco existencial da história da humanidade. Creia você ou não. Que Ele fez uma grande transformação, fez. Mas a principal transformação que ainda faz nas pessoas é a transformação do seu caráter. É a transformação do viver a novidade de vida. É o deixar de um caminho tortuoso e andar num caminho guiado pela mão poderosa e abençoadora dele. O Yeshua, o Emmanuel, o Deus conosco, o Eu Sou, o Deus Espírito, que habita em nossos corações. Deus abençoe grandemente a vossa casa, a vossa família, e tenha um entendimento nesse campo de amor e justiça, e fé e perseverança. Ok? Desculpa aí se não apareceu a imagem, para mim está aparecendo, talvez apareça depois. Se está ouvindo a voz, já está de bom tamanho. A minha imagem vocês já sabem como é que é, né? Mas tá bom, se depois aparecer, melhor ainda. Um abraço, abençoado final de semana para todos vocês que nos acompanharam até agora. Encerrando a live aqui, meu bichinho tá mandando um beijo para vocês, tá mandando aqui para Ivete, para Gislaine, a Leonie. Tá tudo bem, prima? Beijo para você também. Delício Barros, paz isso, paz e graça. A imagem está ruim, pois é, vou fazer o que, né? Giovanni Prush, um abraço para ti também, Giovanni. Adriana, um abraço. Fiquem com Deus.
Nilo, Gilmar Link, boa noite. Fica na todos vocês, nossas considerações, nosso respeito. Certo? Até mais. Vou encerrar aqui. Vai dar um tchau, bichinho. Paz, irmãos. Ó, Deus abençoe. mais força, mais força, mais forte, mais ânimo. Paz, irmãos. Mais ânimo. Deus abençoe. Mais ânimo. Aí. Será? Dá pra vir aqui, então tá no. Não. É. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Fique com Deus. Saúde. Ok. Encerrando. Encerrar. Encerrar. Eu boto o encerrar aqui, bichinho, aparece de novo. Quer? Eu boto encerrar aqui, a imagem volta de novo. Não sei. Ó, encerrar, encerra. Daí volta de novo a imagem. Agora foi. Vamos ver. Encerrar. Ok. Aqui.